Esta é uma caixa de Pandora que foi aberta. Não sabemos exatamente para onde isso vai, mas podemos dizer algumas coisas com certeza. Uma é que os russos não vão abandonar o Irã. Isso é uma certeza absoluta. Então eles ficarão ao lado dos iranianos. Os turcos não vão ajudar a destruir o Irã. Isso é um passo longe demais para eles. Essa é uma guerra que eles não querem ter que lutar. Mas os turcos poderiam se voltar muito facilmente contra os israelenses. Então isso é real. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Olá, pessoal. Aqui é Pascal, do Neutrality Studies. E hoje tenho o grande privilégio de conversar com dois fantásticos analistas geopolíticos dos Estados Unidos. Um deles é James Corden, um jornalista que já foi conselheiro da Comissão Presidencial Bilateral ESO-Rússia sob o governo do presidente Obama, e o outro é o prolífico Coronel Douglas Macgregor, CEO da Our Country, Our Choice. Tenho certeza de que a maioria de vocês o conhece de outros programas, como o maravilhoso Judge Napolitano, onde ele regularmente fornece atualizações muito valiosas sobre o impacto político dos desenvolvimentos militares na Europa e na Ásia Ocidental. James, Coronel, sejam bem-vindos. James, Colonel, welcome. Obrigado. Obrigado. Vocês dois recentemente escreveram um artigo importante no American Conservative, que vou linkar na descrição, intitulado Irã, a próxima guerra de escolha da América, onde vocês expõem os perigos do que pode vir agora que os neocons estão mais ou menos concluídos ou alcançaram algo na Síria que tentaram por 14 anos, que é uma mudança de regime. Acredito que isso merece uma discussão aprofundada. Então posso perguntar a vocês dois, e talvez comecemos com o Coronel Macgregor, por que vocês acham que o Irã será a próxima guerra de escolha da América? Acho que temos que perceber que este tem sido o sonho de muitas pessoas em Washington por pelo menos 30 anos. Algumas pessoas voltariam até 1980 e lamentariam que não punimos o Irã de alguma forma por ter tomado nossa embaixada. E então, ao longo dos anos, tendemos a adotar a linha israelense, que é que tudo o que está errado em qualquer lugar o tempo todo na região é, em última análise, culpa do Irã. Portanto, tudo o que pudermos fazer para destruir o Irã está nos interesses estratégicos de longo prazo de Israel. Eles gostam de identificar isso com nossos próprios interesses estratégicos. Eu não concordo com isso. Eu não vejo dessa forma de jeito nenhum. James? Claro, esse tem sido um projeto de longa data, como você diz, de Israel e seus partidários mais dedicados no Capitólio. Sempre que alguém menciona a palavra Irã no Capitólio, parece quase uma exigência legal que o orador diga que é o principal patrocinador estatal de terror do mundo. Então houve um esforço de propaganda de décadas preparando o terreno para a mudança de regime no Irã. E você sabe, isso pode ser visto em administrações sucessivas. Mesmo depois que Pompeo e Trump, no primeiro mandato de Trump, interromperam os programas realmente imprudentes autorizados por Obama, pela CIA e pelo Pentágono para armar os rebeldes islamistas para derrubar Assad. O trabalho continuou e vimos o que considero a trágica culminação desse trabalho há algumas semanas, quando Assad fugiu do país diante da revolta islamista. Por um lado, há o fato de que o Irã é agora, e há muito tempo, o maior e mais forte oponente militar de Israel. E que, claro, os Estados Unidos são famosos por basicamente terem vinculado sua política externa à de Israel, ou estarem completamente casados com ela. Quero dizer, não consigo pensar em outro exemplo nas relações internacionais, onde dois estados estejam tão intimamente conectados um com o outro, unidos pelo quadril, como John Mearsheimer costuma dizer. Mas, por outro lado, há também uma rivalidade de longa data dos Estados com o Irã. E o Irã foi uma das primeiras operações de mudança de regime da CIA nos anos 1950. Coronel, você pode explicar por que nos últimos 70, 80 anos
Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, basicamente, os Estados parecem ter constantemente tentado interferir nos assuntos iranianos, e fizeram isso com sucesso nos anos 60 e 70. Bem, acho que temos que entender que no início da Guerra Fria, a Agência Central de Inteligência se apresentou como um instrumento com o qual poderíamos alterar as relações internacionais a nosso favor. Eles se envolveram fortemente na Grécia e na Itália. Eles realmente influenciaram dramaticamente as eleições na Grécia e na Itália. Na Itália, em particular, pode-se voltar e olhar os fatos e argumentar que os comunistas realmente venceram a eleição na Itália. Mas, certamente, não íamos permitir que os comunistas ganhassem nas urnas o que não haviam conquistado no campo de batalha. Aceitamos o fato, graças a Churchill, de que grande parte da Europa Oriental seria entregue aos soviéticos. Mas não estávamos preparados para fazer isso, nem na Grécia, nem na Itália. Uma das razões pelas quais a Turquia está na Organização do Tratado do Atlântico Norte é, em grande parte, como um baluarte contra o comunismo russo. Então acho que isso é meio que um resquício. Temos um permanente, como chamaríamos, uma ressaca da Guerra Fria. E continuamos a olhar para o resto do mundo, mesmo após 1991, 92, 93, através do mesmo tipo de lente. E assim vimos nosso governo ser sequestrado por um pequeno número de pessoas. Eles se referem a si mesmos como neocons. Algumas pessoas os chamam de globalistas. Tenho certeza de que há uma mistura dos dois, que estão determinados a manter um monopólio de poder, certamente no Ocidente, certamente na Europa e no Oriente Médio. Sempre houve essa obsessão com o petróleo e seu controle, porque nos víamos como potencialmente controlando o que acontecia no Nordeste da Ásia. Você deve se lembrar que uma das razões pelas quais os japoneses acabaram indo à guerra conosco foi porque embargamos a importação de petróleo para o Japão, em julho de 1941. Naquele momento, todos em Washington sabiam que estávamos no caminho para a guerra com o Japão. Mas era isso que FDR queria, e assim foi o que aconteceu. Ainda estamos em uma mentalidade semelhante hoje, pensando que de alguma forma, se conseguirmos controlar os campos de petróleo, então manteremos todos no Nordeste da Ásia reféns disso, especialmente a China. Acho que esse é um pensamento infantil no momento, mas ainda acho que é prevalente. Isso coincide com essa obsessão por Israel, tornando Israel nosso porta-aviões insubmersível, que pode navegar por toda a região e provocar incêndios. E acho que é isso que estamos fazendo agora. Somos essencialmente incendiários, junto com os israelenses, essencialmente incendiando o status quo. E claro, o incêndio mais recente a eclodir é a Síria. Acho que isso terá consequências extremamente negativas para Israel. Mas no momento, os israelenses e seus amigos em Washington estão todos comemorando a queda do Sr. Assad. Quero dizer, eles também estavam comemorando o momento em que o Iraque foi tomado, e Saddam Hussein foi preso e, em última instância, enforcado, e o Sr. Gaddafi. James, você acha que tanto o Iraque quanto a Líbia, no final, foram lançados no caos? E isso realmente não melhorou a situação para Israel? Apenas criou novas alianças de inimigos contra Israel? E vendo que agora na Síria, você tem a tomada de poder pelos islamistas, eu simplesmente tenho dificuldade em acreditar que isso seja melhor do que o regime de Assad para Israel. Como você vê isso? Acho que a longo prazo será um desastre. No curto prazo, as pessoas ficariam surpresas ao perceber que os israelenses têm estado aliados a essas pessoas. Eles têm apoiado, assim como nós, esses terroristas islamistas, porque eles, como nós, estão obcecados com o Irã. Então, destruir o Estado sírio, o que está acontecendo enquanto falamos, basicamente abriu um caminho para eles sem qualquer resistência, qualquer tipo de resistência militar para que sua força aérea voe sobre a Síria, abrindo o espaço aéreo para atacar o Irã.
Eu quero voltar um segundo, no entanto, à sua pergunta sobre as raízes da obsessão americana com o Irã. Claro, 1954, acredito, foi um marco muito importante nisso. Mas acho que não devemos ignorar o papel que o presidente Carter e seu conselheiro de segurança nacional neoconservador, nascido na Polônia, Zbigniew Brzezinski, desempenharam no problema que temos agora. Foi a insistência deles, contra o conselho de pessoas muito capazes, como o subsecretário de Estado, George Ball, que apoiou e depois trouxe para o país o chá do Irã. Fazer isso foi algo enormemente prejudicial, porque realmente irritou os islamistas que estavam assumindo o controle do Irã na época. E isso colocou nossos dois países em um tipo de rota de colisão na qual estamos agora. A resposta à entrada do Shah para tratamento médico, é claro, resultou na apreensão da embaixada do Zeilan e na captura dos 66 reféns. E então, claro, isso desencadeou a desastrosa decisão, sob a insistência de Brzezinski, de lançar essa operação de resgate que deu tão tragicamente errado. Então, você sabe, temos uma longa história de antagonismo com o Irã. Mas não precisava ter sido assim, se não fossem os ideólogos neoconservadores colocando as mãos nas alavancas do poder. E assim algumas coisas, infelizmente, nunca mudam. O Irã é um desses países que tem uma longa experiência com o intervencionismo ocidental. Muitas vezes é esquecido que em 1940 ou 41, o pai do Shah foi deposto pelos britânicos e soviéticos quando o Irã tentou permanecer neutro, certo? E continuamos. Essa política de intervencionismo ocidental continua. Mas agora estamos no ponto em que, agora que as defesas aéreas da Síria estão destruídas, em muitos meios de comunicação ocidentais, lemos que o caminho para atacar o Irã está aberto, como se os mísseis israelenses pudessem agora atingir Teherã. Coronel, se eu olhar para o mapa, vejo que entre a Síria e o Iraque, ainda há uma grande parte do Irã, ou partes da Turquia, ou, dependendo de como você quiser atirar, até mesmo a Jordânia. Você pode me explicar por que as pessoas estão dizendo que a Síria era a peça-chave, que era tão importante nas defesas do Irã? Acho que tem a ver com uma das coisas que você mencionou, a capacidade de sobrevoo agora. Não há nada para interferir no voo de um pacote de ataque que visa destruir locais de mísseis ou locais de desenvolvimento nuclear ou qualquer outra coisa no Irã através da Síria. Nós e os israelenses já sobrevoamos a Jordânia e a Arábia Saudita à vontade. Isso apenas adiciona mais espaço aéreo. É também uma rota para o Azerbaijão. E o governo azeri lá, mesmo sendo turcos como o Sr. Erdogan, é muito favorável a Israel porque os israelenses os apoiaram contra os armênios. E assim, essa é outra plataforma a partir da qual lançar ataques contra o Irã. Em outras palavras, os israelenses estão fazendo tudo ao seu alcance para cercar o Irã. No entanto, há um problema com o quadro maior, e isso nos leva de volta ao que realmente aconteceu no terreno. Não é apenas uma questão dos Estados Unidos, embora obviamente tenhamos pago pela maioria dos insurgentes, seu equipamento e treinamento. Também é a Turquia que teve um papel importante nisso, assim como o Mossad e o MI6. Eu não os excluiria. Onde quer que os vejamos operar, inevitavelmente o MI6 está por perto. O problema com tudo isso é que o Sr. Erdogan é muito parecido com Joseph Stalin. Erdogan is very much like Joseph Stalin. He's not going to announce a new jihad against Israel. Ele não vai anunciar uma nova jihad contra Israel, mas é alguém que está em cima do muro, esperando a oportunidade de intervir e se beneficiar do desmantelamento ou desmontagem da Síria. E é isso que ele fez. Você sabe, o chefe de inteligência do Irã voou para Damasco há alguns dias e fez algo muito simbólico. Se você é muçulmano, especialmente se é turco, mas muçulmano em geral, um muçulmano sunita imediatamente desembarcou e foi à mesquita dos Omiadas em Damasco e rezou. E de lá ele foi interagir com o líder do HQ Jolani e outros. The reason that's significant is that that's
A razão pela qual isso é significativo é que é o segundo califado após Maomé. Você tem os Omíadas, que governaram por quase 100 anos, aproximadamente entre 840 e 950, em algum lugar nessa faixa. E Damasco, então, se tornou uma capital do Islã, certamente sob os turcos seljúcidas e posteriormente durante o Império Otomano. Então isso é um retorno, por assim dizer, do Império. Agora, também foi mencionado que o ministro das Relações Exteriores vai visitar. Ele pode já ter chegado lá, eu não sei. Mas, inevitavelmente, o Sr. Erdogan visitará Damasco. E você pode apostar que seu primeiro ponto de parada será a Mesquita dos Omíadas. Agora, o que ele quer da Síria? Bem, isso lhe dá uma oportunidade de aniquilar os curdos. E lembre-se, os curdos são apoiados por nós, financiados por nós, treinados e equipados por nós, junto com os israelenses. Agora, nós ou os israelenses vamos de repente nos aliar aos curdos contra as forças armadas turcas quando eles finalmente se moverem contra os curdos. Bem, deixo isso para o seu público. Você pode fazer uma pesquisa e ver quem acredita no que vai acontecer. Eu não acho que vamos. Os turcos vão acabar com os curdos. Então a questão é, o que acontece depois? Porque eu argumentaria que se você olhar para essa fronteira, que corre um pouco ao sul de Damasco agora, por toda a Síria, em outras palavras, essa coisa que os israelenses chamam de zona de segurança, assim como as áreas que estão atualmente colonizando perto das montanhas no lado oeste, acho que o que vamos ver acontecer é que isso efetivamente se tornará a fronteira da Turquia e de Israel. Então, os israelenses agora estão enfrentando a perspectiva desagradável de uma fronteira com a Turquia, com muito pouco entre eles e os turcos. A questão é, qual é a nossa posição em relação a tudo isso? Lembre-se, tudo que os israelenses fazem e fizeram até agora é baseado no nosso apoio incondicional, na nossa prontidão inabalável, não importa o que eles façam, não importa quantos milhões de pessoas eles expulsem, matem ou destruam, nosso apoio a isso. A questão é, por quanto tempo mais esse apoio estará lá? Eles podem apostar nisso? Então, se eu fosse um israelense agora, olharia para toda essa situação com um grande grau de apreensão. E acho que os oficiais superiores das Forças de Defesa de Israel veem isso nesses termos, porque o exército deles não é muito grande. Está sofrendo um golpe, ao contrário da crença popular, nas mãos do Hezbollah e do Hamas. Está sobrecarregado. A possibilidade de que possam precisar lutar em outro lugar é assustadora. E eles dependem em grande parte de sua força aérea para fazer o trabalho por eles. Agora, eles vão enfrentar um inimigo que tem verdadeiras defesas aéreas integradas no Irã. Então, o que estamos tentando fazer é dizer que se você está na posição do Sr. Netanyahu agora, precisa tomar algumas decisões difíceis. Você recua e tenta consolidar o que tem e arrisca esse poder turco na Síria, se transformando em algo muito maior e mais problemático. Ou você diz, enquanto os turcos estão ocupados com os curdos, vamos atrás do Irã, enquanto temos o apoio dos Estados Unidos. Concordamos em grande parte que provavelmente é a segunda opção, porque se eles vão atrás do Irã, é melhor irem logo antes da próxima eleição. Agora, por que seria isso? Bem, isso porque realmente não sabemos o que o Sr. Trump fará. Eu sei que todos dizem, bem, ele é firme e decidido a favor dos israelenses. Mas tendo trabalhado com ele e visto ele em ação, ele é imprevisível. E pode decidir, bem, sabe, eu realmente não quero apoiar isso. E eu realmente quero um acordo. Você o ouve dizer isso com frequência. O Sr. Netanyahu não quer nenhum acordo. Ele quer a destruição da liderança iraniana. Vamos falar sobre a destruição em um segundo. Mas, James, há dois precedentes da primeira administração Trump que tenho dificuldade em consolidar, mas talvez vocês dois consigam. Um é que o Sr. Trump foi quem saiu do JCPOA, o acordo com o qual todos, incluindo o órgão de vigilância atômica, disseram que os iranianos estavam de acordo. Quero dizer, eles não tentaram exceder os limites de material nuclear enriquecido, água pesada ou enriquecimento, certo?
de seu plutônio ou urânio, o que quer que usassem, para criar uma bomba. Ele saiu disso. E isso foi, para mim, bastante prejudicial para toda a estabilidade de manter um controle sobre a produção de armas nucleares iranianas. Mas o outro foi esse momento do petroleiro. Acho que foi em 2019, quando houve uma grande conflagração no estreito. Houve um momento em que um drone dos Estados Unidos, acho, foi abatido pelos iranianos e quase houve uma guerra. Quero dizer, os Estados Unidos quase atacaram o local de onde esse drone foi abatido. Mas então, o presidente Trump disse não. Aparentemente, segundo fontes, Trump disse não porque isso incluiria baixas iranianas. Trump disse que isso é desproporcional. Não vamos fazer isso. Depois disso, o episódio diminuiu e uma guerra foi evitada. Talvez primeiro James e depois Coronel. O que vocês acham que isso nos diz sobre como o Sr. Trump aborda o Irã? Mr. Trump approaches Iran. Acho que isso pode falar mais geralmente sobre, e Doug pode me corrigir se eu estiver errado, o tipo de abordagem de Trump para assuntos estrangeiros em geral. Em outras palavras, ele não tem problema em rasgar acordos, especialmente acordos que não têm o nome dele. Mas ele parece ter uma aversão a produzir baixas americanas ou de outra forma. Então, embora eu não ache que ele necessariamente tenha pensado bem, ele provavelmente recebeu conselhos ruins em relação a rasgar o acordo nuclear iraniano. Quero dizer, sejamos justos, Biden acabou de completar 4 anos, ou quem quer que estivesse no cargo, por 4 anos sob Biden-Harris. E você sabe, eles pularam e criticaram Trump quando ele rasgou o acordo. Eles tiveram 4 anos para reconstruir o acordo e não o fizeram. Eles não fizeram isso. Então foi um movimento extremamente prejudicial, como você sugere. Então, Bem, eu acho que tanto o presidente Trump quanto o presidente Biden são reféns do lobby de Israel. Temos que ser francos sobre isso. O lobby de Israel controla votos enormes no Congresso, de uma forma ou de outra, em relação a qualquer coisa que seja importante para eles. E eu acho que James está certo quando diz que o presidente Trump decidiu, bem, que diferença faz para mim o que acontece com o JCPOA? Eu não negociei isso e posso fazer isso, e meus amigos no lobby de Israel vão me apoiar. Ele também lançou mísseis 2 vezes na areia na Síria, onde não causaram absolutamente nenhum dano e não tiveram efeito algum. E sabemos que a resposta foi a 2 bandeiras falsas encenadas pelo MI6 com os capacetes brancos na Síria. Bem, ele continua agindo como se dissesse, veja, eu fui duro e decisivo. Lancei aqueles mísseis. Então acho que há também parte disso. Quero ser duro. Quero ser uma pessoa forte. Quero ser um cara forte, o que é meio irritante porque não acho que ele precise provar isso internacionalmente ou domesticamente. Mas, no entanto, acho que isso faz parte disso. Mas você está falando sobre o Global Hawk, e ele foi emboscado porque isso foi arranjado com o General McKenzie, que desviou aquele Global Hawk específico, que era uma plataforma ISR. Parece um pequeno B-52 que carrega um pacote de inteligência, vigilância, reconhecimento e comunicações. E ele deliberadamente voou isso ao longo da ADIZ, a Zona de Identificação de Defesa Aérea, bem através do Estreito de Hormuz e depois pelo meio do Golfo Pérsico. Tecnicamente, em um tribunal de direito internacional, os iranianos tinham todo o direito de derrubar aquilo. Eles nunca foram alertados sobre isso. Era uma aeronave militar. Eles tinham a opção de derrubá-la, e o fizeram. Não acho que o presidente Trump estava ciente de que seu assessor de segurança nacional e o Estado-Maior Conjunto haviam feito isso, que havia ocorrido sem seu conhecimento. Se ocorreu com seu conhecimento, não acho que ele entendeu as ramificações. Mas quando isso foi apresentado a ele, uma de suas perguntas foi: o que acontece depois que lançarmos esse pacote de ataque para punir os iranianos? E então, quantas pessoas serão mortas? Quando ficou claro para ele que muitas pessoas seriam mortas e não havia um plano para o que fazer após o ataque, ele disse de jeito nenhum. E eu estava por perto naquele momento.
Eu estive no programa do Tucker Carlson e descrevi exatamente dessa forma. Ele viu, e outros disseram a ele em particular, a mesma coisa. Mas ele tinha essas vans e dispositivos de comunicação elaborados adicionados à Casa Branca. Todos estavam esperando uma guerra. A Força Aérea tinha seu pacote de ataque pronto para ir com B-2 e assim por diante. E ele cancelou. E houve uma enorme, enorme decepção. Você sabe, oh puxa, quase conseguimos. Tivemos uma guerra e a perdemos. É insano. E agora você ouviu dizer em mais de uma ocasião, eu disse ao Sr. Netanyahu que quero que ele termine essa guerra antes de eu ser empossado. Bem, boa sorte com isso. Mas ele diz isso, e eu acho que ele fala sério, sem necessariamente entender que isso já está fora de controle. Já ultrapassou os chamados limites aos quais estamos acostumados. Você pode expandir sobre isso? E também, como o terceiro episódio que eu esqueci, que foi aprovado pelo Sr. Trump, o assassinato do Sr. Soleimani, o chefe das forças do Irã, quando ele estava em Bagdá, certo? E também o fato de que o Irã constantemente tenta desescalar após esses tipos de ataques. Vimos isso repetidamente no último ano, com o ataque à sua embaixada consular na Síria, com os ataques de Israel e com o assassinato de um dos porta-vozes ou líderes do Hamas em Teherã. Os iranianos constantemente revidam, mas revidam de uma maneira muito clara, dizendo, parem com isso, não queremos ir à guerra com vocês. Poderíamos atacá-los, mas não o fazemos. Não queremos. Talvez o coronel primeiro e depois James. Não, você está certo. Foi um desenvolvimento interessante. E você tem que lembrar que ele não tomou essa decisão isoladamente. Pelo que me lembro, ele tinha Lindsey Graham sentado com ele em um escritório. Não sei se o senador Rubio estava lá. Pode ter havido outro senador presente. Fui chamado e perguntado sobre isso quando estava sendo considerado para a nomeação para ir à Alemanha como embaixador. Um senador dos Estados Unidos me perguntou diretamente, e eu disse a ele que tinha recebido um telefonema, não do presidente Trump, mas de alguém da equipe me perguntando minha opinião. Eu disse, é horrível, não faça isso. O Sr. Soleimani, ou General Soleimani, é membro do governo iraniano. Tecnicamente, sob a lei, estamos matando um membro de um governo estrangeiro. Existem leis contra isso. Isso é um assassinato. Não deveria acontecer. Você tinha todas essas pessoas nas Forças Armadas, sejam veteranos ou pessoas que ainda estavam servindo, que tinham esse ressentimento contra o Irã, porque os iranianos forneceram muita expertise e apoio técnico e, você sabe, armamento, particularmente na forma de dispositivos explosivos improvisados, para os chamados insurgentes no Iraque. E minha resposta a isso foi, bem, o que faríamos se víssemos exércitos estrangeiros no México e os mexicanos estivessem lutando contra eles? Ajudaríamos os mexicanos. Então não deveríamos nos surpreender com isso. Mas o outro ponto era que Soleimani tinha prestado um grande serviço contra o ISIS e nos ajudou a destruir grande parte dessa ameaça islâmica sunita. Então eu era contra isso, mas me disseram não, isso é algo que vai acontecer. E claro, ele disse sim, vamos fazer isso. E claro, os israelenses queriam isso desesperadamente. Eles viam Soleimani como o anticristo e efetivamente queriam sua morte. E eu acho que, finalmente, o presidente Trump disse, ok, vamos matá-lo. E foi algo que normalmente não faríamos, Pascal, porque ele havia falado em uma linha aberta em um celular. Normalmente ele era muito cauteloso e cuidadoso, mas ele fez isso. E foi isso que o matou. Eles sabiam exatamente onde ele estava, junto com as pessoas ao lado dele, que eram subordinados iraquianos e iranianos. Então aqui estamos. E esse tipo de coisa é perigoso. E é por isso que é tão importante que o presidente se cerque de pessoas que não sejam emocionais e que apoiem ativamente suas intenções e não tentem guiá-lo na direção errada. E esse é outro problema. James Corden pode falar sobre isso. Sim, temos o Sr. Waltz, que provavelmente será o conselheiro de segurança nacional. Certo? O que você acha, James? What do you think, James? Well, not much, but I do want to
Bem, não muito. Mas quero destacar algo que Doug tem falado, que é a influência do lobby de Israel nessa política em relação ao Irã. Eu apontaria que mesmo depois de, como disse antes, Trump e Pompeo terem encerrado esses programas da era Obama, a pressão do lobby de Israel no Capitólio para travar uma guerra econômica contra a Síria realmente se intensificou. Vimos isso em 2019 com a aprovação do Ato de Proteção Civil César da Síria, que impôs sanções setoriais. O objetivo era paralisar a economia e atingir os sírios comuns. Isso foi realizado pelos defensores mais apaixonados do lobby, incluindo pessoas como o congressista Eliot Engel, o senador desonrado de Nova Jersey, Robert Menendez, e o senador em fim de mandato de Maryland, Ben Cardin. Mas você sabe, as sanções de César não foram suficientes. Então, 2 anos depois, o foco sob Biden se tornou a democracia e a oposição americana à reconstrução da Síria. E assim, você sabe, Antony Blinken disse isso muito abertamente em outubro de 2021. Ele disse que nossa posição é se opor à reconstrução da Síria. E, de fato, o Comitê de Relações Exteriores da Câmara aprovou a Lei Antinormalização de Assad, que reforçou as sanções de César. E o que você tinha realmente era uma espécie de guerra econômica encoberta sendo travada contra o Estado sírio. E claro, não era o próprio Assad em seu palácio que estava sofrendo, eram as pessoas comuns. E claro, isso explica em grande parte porque foi tão fácil para esse grupo islamista marchar direto para Damasco há apenas algumas semanas. Agora, a única estratégia de longo prazo que consigo discernir para Israel alcançar seus objetivos de dominação regional, de ser o principal, é incendiar o resto ao seu redor e manter todos divididos. Vemos, por exemplo, como isso funciona com os curdos. Temos 24 milhões de curdos naquela região distribuídos por 5 países, mas o fato de estarem divididos tira muito de suas capacidades, mas o povo permanece. No Irã, temos uma grande parte da população que, na verdade, não está muito de acordo com seu governo e que até mesmo diz: por que iríamos querer ir e morrer pelos palestinos? Why would we want to go and die for the Palestinians, right? Despite the fact that, or because of the fact that they are. Apesar do fato de que, ou por causa do fato de que, o governo deles quer apoiar fortemente os palestinos. Mas se você explodir isso, tudo o que faz é criar novas chances para reconfigurações. E, Coronel, você já mencionou o fato de que agora podemos ter não uma fronteira de jure, mas uma fronteira de facto entre Israel e Turquia, ou pelo menos suas forças. Se o Irã fosse realmente atacado, e acredito que ambos pensam que isso está prestes a acontecer, porque as forças estão todas empurrando nessa direção. Não é extremamente perigoso liberar forças na Ásia Ocidental que nem Israel nem os Estados Unidos poderiam imaginar no momento. Eu diria que há uma grande probabilidade disso, sim. Você tem que entender que, neste momento, o impacto da desintegração da Síria e a expansão desses terroristas islamistas estão sendo sentidos no Egito. Está sendo sentido na Jordânia. As pessoas estão se perguntando: a Jordânia vai conseguir? Tanto o rei jordaniano, que eu acho um homem muito decente e honrado, quanto o general Sisi no Cairo, são vistos como fantoches israelo-americanos por sua população. Então, nos perguntamos quanto tempo mais isso pode continuar. Agora, Sisi recentemente deu ordens para preparar o exército para lutar. Estamos vendo algumas evidências disso. Ele está esperando e vai observar cuidadosamente o que os turcos fazem. E ele esteve na Turquia, assim como membros de seu círculo íntimo, para negociar e discutir esses assuntos com Erdogan. Acho que esta é uma caixa de Pandora que foi aberta. Não sabemos exatamente para onde isso vai, mas podemos dizer algumas coisas com certeza. Uma é que os russos não abandonarão o Irã. Isso é uma certeza absoluta. Então eles ficarão ao lado dos iranianos. Os turcos não vão ajudar a destruir o Irã. Isso é um passo longe demais para eles. Essa é uma guerra que eles não querem ter que lutar. Mas os turcos poderiam se voltar muito facilmente contra os israelenses. Então, isso é real.
E tendemos a esquecer que só houve duas grandes potências nessa região na maior parte dos últimos 1000 anos. Um é a Turquia e o outro é a Pérsia. Ou foi um império governado pelos turcos, ou foi um império governado pelos persas. E eles lutaram entre si durante os anos 1600 e 1700 pela dominação de todos esses lugares. Esquecemos que a atual fronteira do leste do Iraque resultou na década de 1840 de um fim negociado para uma guerra persa-turca. E pode ser de interesse para algumas pessoas saber que a pessoa que veio, negociou isso e resolveu essa guerra foi o czar da Rússia. Em outras palavras, todas essas pessoas convivem há muito tempo. Todos se conhecem. Eles entendem seus interesses. O problema é, onde nos encaixamos? Quais são nossos reais interesses estratégicos vitais? Quais são os interesses que determinam se vamos ou não à guerra? Essas perguntas não estão sendo levantadas. Não há debate no Congresso. Ninguém está fazendo essas perguntas. Não há uma grande estratégia. A estratégia agora é dar a Israel o que quer e eles terão sucesso. Isso é tudo. Não há estratégia nisso. E não há limitações sobre o que os israelenses podem ou não fazer. Meu ponto anterior era que isso poderia conceitualmente mudar de alguma forma depois que Trump se tornar presidente. Porque eu o vi em ação. Vi ele fazer isso antes. Ele poderia fazer algo assim novamente. E é por isso que acho que Netanyahu decidirá agir. James, você pode explicar a obsessão dos Estados Unidos com a Ásia Ocidental, o Oriente Médio? Novamente, não há ameaça ao território continental dos vinda de lá. Estabelecer Israel de uma forma que permita prosperar em sua vizinhança foi tentado com Oslo, em 1993, e assim por diante. Tudo por água abaixo, é claro. Mas haveria tantas abordagens, além de ir à guerra. Bem, há simplesmente uma explicação para isso. A política externa americana na Ásia Ocidental é conduzida a partir de Tel Aviv. Desculpe, mas é o caso. Mas o que estamos prestes a ver são provavelmente duas coisas. A primeira é, infelizmente, um ataque por insistência de Netanyahu ao Irã. E isso é algo que eu acho que tem que ser feito antes que a Rússia encerre suas operações na Ucrânia e antes que o inevitável banho de sangue ocorra na Síria. A outra coisa, e Doug aludiu a isso, é que há uma probabilidade muito alta de que vamos testemunhar uma espécie de Primavera Árabe Parte 2, devido à recusa desses líderes árabes em mover um dedo para impedir a limpeza étnica e o genocídio que os israelenses têm realizado contra os palestinos. Então, a agitação na chamada Rua Árabe está presente e é perigosa. E o que vamos ver, eu acho, são problemas de todos os tipos de direções no Oriente Médio. A outra coisa que, claro, os formuladores de políticas americanos não apreciam é o valor da estabilidade. Então, quaisquer que fossem os problemas em nível de direitos humanos com Assad, pelo menos ele mantinha as coisas sob controle. Sabe, o que eu acho que devemos esperar que aconteça agora é o que aconteceu após nossa derrubada muito míope e contraproducente de Gaddafi na Líbia. E a primeira parte da operação do regime sírio ocorreu há cerca de 10 a 12 anos. Isso resultou em fluxos massivos de migração da Síria para a Turquia e para a Europa. O que isso apresenta é um desafio de segurança muito sério para nossos parceiros europeus e potencialmente para nós. É aí que deveríamos estar focando nossas energias, não jogando o grande jogo na Ásia Ocidental. Isso não é para nós. No que realmente precisamos nos concentrar agora, infelizmente, são os problemas que causamos para nós mesmos, em termos de potenciais ataques terroristas na Europa e na América. Sim, e essas são, claro, as opiniões de pessoas que gostariam de ver os Estados Unidos restringirem suas capacidades militares no exterior. Mas há mais um fator que eu gostaria de discutir com vocês, senhores. Quando uma guerra termina, ou quando uma crise termina,
Muitas vezes vemos uma mudança completa para outra crise. Vimos isso com o fim da crise do coronavírus, que basicamente terminou com a guerra na Ucrânia, porque então, de repente, o foco estava lá. Além disso, a humilhação dos Estados Unidos no Afeganistão foi imediatamente esquecida uma vez que, cerca de meio ano depois, a guerra estourou. Menos de meio ano, apenas 5 meses depois, em fevereiro de 2022, na Ucrânia. E agora, parece que a guerra na Ucrânia está diminuindo, porque apenas pessoas cegas não conseguiriam ler os sinais do que está acontecendo lá. Mas você também acha que isso pode adicionar, além da pressão para abrir uma nova frente, também uma frente mental para se concentrar militarmente para os Estados Unidos? Ou estou exagerando um pouco, coronel? Não, eu não acho. Acho que o que você está apontando é outra coisa que mencionamos com frequência, mas não aprofundamos. E isso é que a Agência Central de Inteligência é uma força por si só. Existem certos comportamentos habituais ou rotineiros que agora estão institucionalizados, envolvendo interferência na suposição de que você pode interferir e desabilitar seu adversário potencial. Você pode ganhar uma vantagem para nós de forma barata. Algo como o National Endowment for Democracy não é nada mais do que uma fachada para o mesmo tipo de atividade. Onde quer que esteja, eles estão essencialmente ocupados promovendo subversão e tentando minar qualquer regime que esteja no poder. Esse tipo de coisa precisa parar. Acho que James está certo quando falou sobre o grande jogo. Sempre tivemos uma certa quantidade de influência exercida sobre nós pelos britânicos, em menor grau pelos franceses, que são imperialistas de longa data. E de fato, eu estava conversando neste fim de semana com alguém que é britânico, e eu disse: o que é para a Grã-Bretanha que vocês vão justificar a intervenção nesta parte do mundo? O que há a ganhar? E ele disse: Douglas, você sabe, somos uma potência imperial frustrada. E então, se pudermos nos juntar a vocês em suas intromissões, sentimos que ainda somos poderosos e influentes. Quero dizer, essa pode ser uma resposta simplista, mas não tenho certeza se é imprecisa. Agora, isso não é um comentário sobre o povo britânico. Acho que o povo britânico está totalmente desinteressado, assim como os americanos estão desinteressados. Não acho que os franceses estejam interessados. Sei que não é. Então você está falando sobre uma classe dominante de neocons, globalistas e aspirantes a imperialistas que operam sem responsabilidade, em grande parte porque suas estruturas parlamentares, certamente verdade na Grã-Bretanha, e é verdade para nós em Washington, estão nas mãos de pessoas com muito dinheiro que querem ver essas coisas acontecerem. É lamentável. Eu queria fazer um comentário, no entanto, que remete a algo que você perguntou anteriormente. É sobre como essas coisas acontecem. Quando Eisenhower era presidente, tivemos esse incidente infeliz com o U-2. Ele foi abatido sobre a União Soviética. E 6 meses, acho que provavelmente 5 meses, 4 meses e meio a 5 meses antes, Eisenhower havia se voltado para o major-general, que era seu assessor militar e assistente, e disse: diga à Força Aérea para encerrar isso. Nada de mais sobrevoos. Não precisamos deles. Vamos ter satélites. Eles já tinham entendido que isso tornaria esses sobrevoos obsoletos. É muito perigoso. Cancelem. Ele passou essa informação, mas não aconteceu. Não aconteceu porque já estava programado. Já estava rotinizado. Eles disseram: bem, é hora de mais um voo do U-2 sobre a União Soviética. E não havia nenhuma nota dizendo que o presidente disse para não fazer mais. Agora, sei que isso soa ridículo, mas é verdade. E esse tipo de coisa é perigoso. E isso pode acontecer com qualquer presidente. E certamente acho que esse é um perigo que o presidente Trump precisa enfrentar cedo e resolver. O erro foi cometido porque ninguém foi até a Força Aérea e investigou os comandos de ataque, o comando de bombardeiros estratégicos e tudo mais, e disse: espere um minuto, isso parou? Vocês executaram conforme ordenado?
E o chefe de gabinete é um homem ocupado. Provavelmente ele não se envolveu, não pensou muito de uma forma ou de outra. Esse é o problema. Somos grandes, somos enormes, a burocracia é gigantesca. E as coisas meio que ganham vida própria. E continuam, até que alguém venha e diga que ou vamos para a guerra, ou isso precisa parar. E esse é meu grande medo agora. Há muita coisa que é acionada para acontecer sem ordens específicas. Isso é extremamente importante. E James, de certa forma, os Estados Unidos não são apenas o presidente dos Estados Unidos. E a Rússia não é apenas Vladimir Putin. E o Irã não é apenas o Ayatollah. São sistemas inteiros. Muito, muito importante, James. Very important. James. Sim, acho que Doug está certo. Para que algo mude, Donald Trump terá que fazer duas coisas que nenhum presidente americano fez até agora. E como Doug diz, ele é bastante individualista, um personagem mercurial. Então, quem sabe? Ele pode fazer isso. Mas a primeira coisa é que ele tem que enfrentar os lobbies estrangeiros em Washington. Os lobbies estrangeiros têm influência demais na formulação e condução da política externa americana. E não estou falando apenas do lobby de Israel. Sabe, ao que eu chamo de lobby das nações cativas, que é uma espécie de relíquia da Guerra Fria, que realmente está ditando as regras em relação à política americana na Ucrânia. A outra coisa que ele precisa enfrentar, e parece que há algum apetite para isso, é a burocracia, o Estado permanente. E realmente a lição que Trump precisa aprender, e ele provavelmente não gostaria de ouvir isso, é que ele precisa fazer algo que Obama falhou em fazer. E o que Obama falhou em fazer foi realmente reduzir o pessoal, ir fundo na burocracia e eliminar as pessoas que iriam se opor às suas iniciativas. E é isso que ele precisa fazer. Eles precisam entrar lá e parar esses neoconservadores que não vão levar adiante sua agenda América Primeiro. E você sabe agora mesmo, há muito debate acontecendo sobre quem ele vai nomear para ser o principal especialista em Oriente Médio do Departamento de Estado. Por um lado, há esse neoconservador que vem da tradição de Bush Cheney. E você sabe, há sangue novo, mas acho que há uma verdadeira batalha acontecendo nos bastidores em relação ao America First versus o neoconservadorismo tradicional. Então, teremos que esperar para ver. Mas ele realmente precisa enfrentar a influência estrangeira em Washington e os neoconservadores que estão profundamente enraizados na burocracia de segurança nacional. Coronel, a última palavra é sua. Se o presidente eleito Donald Trump estivesse ouvindo esse podcast, o que ele deveria fazer para desfazer essa grandiosidade dos Estados Unidos que você acabou de expor? E para evitar um momento de você também, em que níveis inferiores não obedeçam ao que ele faz, no sentido do que James fez? Ou ele deveria simplesmente anunciar políticas cardeais e dizer que ninguém deve agir contra a política X? Que não vamos entrar em guerra com o Irã, ou coisas assim? O que você aconselharia? Acho que seria útil para ele deixar claro, seja informalmente ou por meio de canais específicos, que não estamos interessados em ir à guerra com o Irã. Acho que isso deve ser deixado muito, muito claro. E ele deve se proteger contra a possibilidade de ser pego de surpresa após 20 de janeiro em algo. Agora, pelo que posso perceber, não há ninguém na Casa Branca que vá dizer isso agora. Eles podem dizer isso em particular, mas não estão realmente no controle. Esse é o problema. Não acho que eles tenham estado completamente no controle. Acho que há oligarcas ricos nos bastidores trabalhando de perto com os israelenses para fazer as coisas acontecerem. E eles nomearam pessoas para assumir cargos no Departamento de Defesa e no Departamento de Estado em outros lugares que executarão essa vontade. Então, a primeira coisa que ele pode fazer agora é enviar essa mensagem. Mas eu diria que ainda mais importante, francamente, é acabar com a guerra na Ucrânia. E tudo que ouvi até agora indica que isso não vai acontecer. Ele agora disse que vai continuar a ajuda. Bem,
A maneira mais rápida de parar essa guerra é suspender a ajuda. Alguém precisa sentar com o presidente e apontar que 50% de tudo que enviamos em termos de dinheiro e equipamentos acabou sendo desperdiçado por meio de criminalidade, mercado negro, subornos e assim por diante. Então, por que você gostaria de fazer isso? E assim que você disser que não vai enviar mais ajuda militar, a guerra vai acabar. Então vai parecer com nossos amigos no Afeganistão, sabe? Enchendo seus carros e aviões com sacos de dinheiro e fugindo do país. Porque nesse ponto eles já terminaram. Eles já tiveram o suficiente. Precisamos aceitar essa realidade. E outra coisa que acho é que ele deveria dizer: quero todo o pessoal americano, militar ou não, uniformizado ou não, fora da Ucrânia, até uma certa data, de preferência o mais rápido possível. Agora, o que isso faz? Deixa claro que já tivemos o suficiente. E a bola estará então na quadra europeia. Vai depender dos alemães, poloneses, franceses, lituanos, letões, estonianos, romenos, eslovacos e búlgaros. Pessoal, estamos fora. Isso significa que os chamados membros da OTAN vão ceder. Sem nós, acabou. Tudo bem, acabou. Sabe, e você deveria dizer a eles que estou feliz em sediar a conferência. Vou te apoiar. Sabe, sente-se e resolva isso com Moscou. Mas isso nos tira dessa situação. E isso é algo que ele disse que quer. Ele não quer que sejamos os primeiros a responder. Ele disse isso repetidamente. Ele disse que a OTAN deve se tornar europeia. Muitos europeus também sentem isso. Bem, vamos deixar isso acontecer. Acho que isso é muito importante. Se ele fizer isso, pode descobrir que a Rússia é um parceiro mais amigável estrategicamente no Oriente Médio. Mas agora ele tem um oponente em Moscou e não há boas notícias no horizonte no Oriente Médio. Tudo está desmoronando por lá. Os russos estão cansados disso. Eles não vão apoiar porque nos veem como incendiários. É isso que somos. Então você está procurando uma estratégia. É uma estratégia de incêndio. É isso. Senhores e todos que estão ouvindo, aconselho que a única coisa que deve ser acesa neste momento são as velas nas árvores de Natal e não a Ásia Ocidental. James Corden e Coronel McGregor, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Oris, Feliz Natal. Feliz Natal. E que Deus nos abençoe. A todos nós.